Olá, nonos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson de História e gostaria de conversar, com vocês a respeito do PET final avaliativo. Até esse momento, todos os PETs, do 1 ao 7 e o PET 300 anos, foram ou são para contabilizar a sua carga horária, a sua presença. Esse PET final avaliativo também vale como carga horária, como presença, mas ele, como o próprio nome diz, é para avaliar. Mas vamos com calma. É para avaliar pedagogicamente. É para avaliar o processo educacional, para que eu e os demais professores, possamos aí identificar quais foram as suas maiores dificuldades e quais foram as habilidades que você conseguiu concretizar. É importante que você conclua os PETs de carga horária, os PETs 1 ao 7, o 300 anos, também faça esse envio. E depois, que você tiver em dia, faça as atividades do PET final avaliativo, que semanas 1 a 4 estão inseridos aí em 6 atividades. Cada conteúdo, cada matéria terá 6 questões. Podem ser questões abertas, em que você tem que escrever um texto, ou questões fechadas, questões de múltipla escolha, em que vocês precisam marcar uma opção. E após essas 6 questões, vocês vão fazer uma autoavaliação. Mas depois eu chego nela. Vocês terão aí um tempo, até razoável para fazer e entregar o PET avaliativo, até o dia 14 de janeiro. Então, óbvio, eu estou disponibilizando aí links ou o próprio arquivo, né, esse vídeo aqui, para aqueles que já estão em dia com os outros PETs, quiserem adiantar. Mas, óbvio, vocês terão, todo esse tempo ainda aí para fazer, sem problema algum. Eu gostaria de ler as questões com vocês, até mesmo para dar um direcionamento, um norte, tudo bem? Então vamos às questões. A número 1. Leia o texto a seguir. A pergunta: quem é você? Recebia invariavelmente a resposta: sou gente do Coronel Fulano. Esta maneira de redarguir, de revidar, de responder imediatamente a quem ouvia as coordenadas necessárias para conhecer o lugar socioeconômico do interlocutor, além de sua posição política. O termo gente indicava, primeiramente, que não se tratava de alguém do mesmo nível que o coronel ou sua família. Caso contrário, o parentesco seria invocado logo de início para situar o indivíduo dentro do grupo. Diria, por exemplo, sou primo do coronel fulano. Então o cara fala, sou gente do coronel fulano. Então, ó, sou importante, mas está um pouquinho abaixo, Se tivesse uma ligação melhor ali, de parentesco, eu sou primo, sou irmão, sou sobrinho. Com base no texto, conceitue coronelismo, destacando sua importância para o funcionamento nos primeiros anos da República no Brasil. Pessoal, a, o termo aí, coronel, coronelismo, essa patente, é, ela remete ainda ao Império aqui do Brasil. Em 1831, foi criada a chamada Guarda Nacional. Então, o ministro da Justiça, na época, o, o Feijó, Diogo Antônio Feijó, ele vai criar essa Guarda Nacional, que é uma espécie de força paramilitar dentro das cidades. Então, em cada cidade aqui do Brasil, as pessoas aí mais abastadas, elas eram as únicas a concorrer a esse cargo de coronel e poderiam andar armadas para a proteção da sociedade. Então, obviamente, era uma força paramilitar para proteger a elite, formada por uma elite econômica. E essa Guarda Nacional ela vai existir durante todo o século XIX, todo o século dos anos 1800.
Mas aí, com o surgimento da República, a Guarda Nacional ela é extinta, mas mesmo assim, a patente, o nome, né, o termo coronel, que era dado ao líder da Guarda Nacional dentro de cada cidade, não morreu, não se extinguiu, né? Então, na verdade, aí esses homens e depois deles, os seus filhos, os netos, né, eram os mandões locais, aquele camarada que tinha maior força, maior poder econômico dentro de cada região. E, obviamente, né, nessa sociedade brasileira patriarcal ali, em que ele era o chefe da família, mas tinha todo um grupo de agregados, né, os compadres e tudo mais, e ele responsável por aquilo tudo, né, ele acabava tendo um poder político dentro da região que o Estado às vezes nem chegava. Então, ele era muito mais respeitado dentro da cidade, dentro do povoado, do que o próprio Estado brasileiro. Nós podemos perceber aí a força dos coronéis nessa charge, né, uma charge aí do início do século XX, dentro do processo eleitoral. Então, nós temos aqui as próximas eleições de Cabresto, né? Aí a ela, né, que é a soberania, é o Zé Besta, ele, que é o político, fala, não, é o Zé Burro, né, o eleitor. Então, na verdade, o processo eleitoral, o processo político brasileiro, ele passava pelas mãos do coronel. Então, tanto prefeitos quanto governadores, deputados e a própria presidência da República, a base, né, dos votos para eleger todas essas pessoas estava no coronel, no coronelismo. Porque o voto durante a Primeira República não era o voto secreto. Então, obviamente, os coronéis, como mandões locais, eles tinham força, tinham um poder, né, coercitivo mesmo, de forçar os eleitores a votarem nos candidatos escolhidos pelo próprio coronel. Então ele obrigava o povo a votar naquele candidato X. Como o voto ele não era secreto, né, ele tinha como saber se votou ou não. Então ele tinha todo um poder, todo um controle dentro dessas pequenas cidades. Então ele conseguia, né, capitanear esses eleitores aí e os votos desses eleitores para um determinado candidato. E é óbvio que ele trocava esses votos por favorecimentos políticos, tá? Só lembrando que apesar do coronelismo, né, ser aí um termo associado lá no comecinho do século XX, mas essas características elas não foram extintas do Brasil aí do século XXI, não, viu, pessoal? Infelizmente, né? Vocês sabem muito bem que até hoje, em época de processos eleitorais, né, tem muitas pessoas que ainda se sentem pressionadas, né, por votar em candidato X ou candidato Y, né, por conta de alguém que está ali obrigando, ou então ela está recebendo alguma coisa em troca desse voto. A questão número 2, ela também é uma questão aberta, né? Mas aí baseada aí na leitura desses dois textos. Não vou ler todos os textos aqui, né? São mais extensos, mas, né? Então, só que o título, né? O texto um, Cidadania da Mulher, a conquista histórica do voto feminino no Brasil. Em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, a mulher brasileira conquistou o direito ao voto. Né? Então, um texto aí curto, né? Um trecho. E o texto 2, entenda a baixa representatividade das mulheres na política brasileira. Quase 90 anos após o direito ao voto feminino, Brasil ainda está entre os piores do mundo em participação de mulheres em cargos eletivos. Então, a questão é esta. A partir dos textos, elabore um comentário, então é uma resposta aí pessoal, acerca da representatividade das mulheres brasileiras ao longo do tempo, destacando a importância dos movimentos sociais para a conquista e manutenção dos direitos. Né? Infelizmente, aí no Brasil de 2020, em que o número de mulheres é superior ao número de homens, né? São mais brasileiras do que brasileiros.
consequentemente são mais eleitoras do que eleitores, mesmo assim, nós temos países no mundo considerados aí países ultraconservadores ou ditatoriais, mas que a participação feminina na política ela é maior do que a do Brasil. Vou dar aqui exemplos: Irã, Cuba, Arábia Saudita. Temos mais mulheres, né, no parlamento do que aqui no Brasil. Mesmo assim, pessoal, né, esse comentário aí está acerca dessa representatividade das mulheres e é importante que você destaque na sua resposta, né, a importância do processo de luta, dos movimentos sociais ao longo aí do século XX que permanece até hoje, né, para a conquista e manutenção dos direitos. Questão 3 também aberta. O imperialismo do século XIX, né, então aí anos 1800, constituiu um processo complexo de expansão territorial e disputa entre as nações europeias. Considerando a citação, elabore um parágrafo destacando a relação entre o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial, iniciada aí em 1914. Muitos historiadores defendem que a Segunda Guerra Mundial, o princípio da Segunda Guerra Mundial, não é muito difícil de se entender, né? Ela é uma revanche ou tem um culpado que é o Adolf Hitler. Agora, para compreender o início da Primeira Guerra Mundial é um pouquinho mais complicado, porque você tem uma série de características, né? Entre elas aí o surgimento do nacionalismo como uma ideologia, o militarismo, né? Então aí uma política armamentista e o imperialismo. O momento em que várias nações, principalmente europeias, e no século XIX a Europa ainda era o centro político, econômico, cultural, militar do planeta, ela vai dividir entre si várias regiões do planeta, principalmente África e Ásia. E você tem países que saíram à frente, né? Impérios que saíram à frente, como o Império Britânico, né? Ou a França. Mas já na metade do século XIX, e principalmente a partir de 1870, com a unificação da Alemanha, outros personagens, digamos assim, né? Outros jogadores nesse cenário aí político-econômico, eles vão querer entrar na disputa. E essa disputa por colônias, ela vai ser uma das bases para a Primeira Guerra Mundial. Então você tem ali o surgimento de blocos, né? Como por exemplo a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália, e a Tríplice Entente, Inglaterra, França, Rússia. Então os aliados começam, né, a já se formar, os grupos opositores, né? E as disputas por esses mercados consumidores, pelas matérias-primas, né, ah, dentro aí das regiões da África e da Ásia, né, então o imperialismo, a disputa imperialista para saber quem seria a grande potência europeia e, consequentemente, a grande potência mundial, é uma das bases, um dos fatores para a compreensão da Primeira Guerra Mundial. 1914 a 1918. A questão número 4 é uma questão de múltipla escolha a partir da leitura de dois textos. Tá? Então, na verdade, o texto 1 é uma charge. Observem bem a situação aqui, né? Vocês estão vendo um personagem pelas roupas, né, pelo estilo aqui, obviamente, percebemos que está representando os Estados Unidos, né, é o tio Sam, a cauda aqui, né, de um dragão, olha só o que está escrito aqui, crise, né, então dá uma porretada aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos caem, o que acontece aqui? Um efeito dominó, e esse dominó vai cair sobre quem? Sobre que país?
E temos aqui abaixo, né, um texto intitulado Brasil no período da deflagração da crise de 1929. Então é um texto que fala sobre o crack, né, da Bolsa de Nova York, no momento em que o Brasil ele era o principal produtor, né, de café, e os Estados Unidos os principais compradores desse café. Obviamente, a crise ocorrida, iniciada dos Estados Unidos, ela acaba chegando também ao Brasil. Analisando o contexto político e econômico anterior à Segunda Guerra Mundial começa em 1939, né? Então aí de 1929 até, né, o comecinho dos anos 30, os textos revelam que a crise de 29, então você tem aí quatro afirmativas. Alterou a economia brasileira, que passou a exportar café para diversos países. B. Provocou graves consequências para o Brasil, que dependia do mercado externo. C. Paralisou o crescimento industrial nos Estados Unidos da América, agravando o desemprego nesse país. E D. Gerou uma onda de empréstimos do governo brasileiro aos pequenos agricultores. Então, né, vocês vão ter que perceber a alternativa correta aqui a partir da interpretação das informações contidas tanto na charge quanto no texto. Questão 5, né? Questão aberta. Leia o texto a seguir. Após o ato, iniciou-se um regime de exceção que durou até 1985. Então aqui está falando sobre a ditadura militar, né? Iniciada em 1964 e vai até 1985. Nesse período, não houve eleição direta para presidente. O Congresso Nacional chegou a ser fechado, mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. É importante pensar, né, perceber aqui alguns pontos. Primeiro, o golpe acontecido aí final de março, começo de abril de 1964, ele coloca os militares no poder. Mas é óbvio que eles vão contar com o apoio, né, da sociedade civil, de boa parte, né, de uma sociedade civil mais conservadora, né, e também aí da classe política. Tá? Alguns governadores, principalmente os governadores do estado da Guanabara, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, eles vão apoiar esse golpe, vão apoiar os militares. Havia todo um discurso aí de luta contra a corrupção, contra o comunismo, né? Tanto os militares quanto parte da sociedade civil acreditava que o presidente João Goulart, né, na época, fosse atrelado aí a grupos socialistas, né? Queria transformar o Brasil num estado socialista, né? Então ele foi derrubado através de um golpe, né? E no final das contas, o poder, pelo menos aí, o poder executivo, ele fica nas mãos aí das Forças Armadas, capitaneado, na verdade, pelo Exército Brasileiro, né? Afinal de contas, os 5 presidentes militares eles eram do Exército, desde o Castelo Branco até o Figueiredo. Com base na reportagem acima, descreva com suas palavras como a sociedade civil brasileira planejou a deposição de João Goulart, culminando no golpe civil-militar de 1964. Então, ficar atento aí, né? Caso você queira fazer uma pesquisa prévia e tal. Principalmente aí em março de 1964, né? Com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, acontecida lá em São Paulo, né? Alguns grupos, como o IPES ou o IBAD, que eram grupos aí financiados, inclusive, por empresas estrangeiras, né? Financiavam alguns políticos brasileiros para fazer a oposição ao presidente João Goulart. Então, aí, com as suas próprias palavras, tentar descrever aí como é que foi planejada essa derrubada, essa deposição do João Goulart em 1964. A última questão, né, é sobre uma letra de uma canção escrita pelo Chico Buarque e o Gilberto Gil, uma canção chamada Cálice.
Obviamente eu vou reproduzir aqui um pouco dessa obra-prima, né, da música popular brasileira, mas escutem tendo essa questão aqui, ó. Quais os sentidos possíveis para a palavra cálice na canção acima? Como é que você pode interpretar, né, essa palavra dentro dessa música e dentro de um contexto, né? Então a música aqui é do Chico Buarque e do Gilberto Gil, pessoal, mas a gravação original dela é do Chico Buarque e Milton Nascimento. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. afasta de mim esse cálice. Pai, Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, pessoal, aí é para vocês, né, receberem aí essa maravilhosa canção. Então, façam a leitura, né, desses versos. Se possível, escutem, né, a música aí completa. E depois, né, vocês vão na percepção de vocês, tá, colocar aí quais os sentidos possíveis para essa palavra, né, cálice, na canção assim. Pessoal, depois de fazer, né, essas 6 questões, existe uma autoavaliação, em que vocês vão ter que responder da maneira mais sincera possível, tá? Por favor. Essa autoavaliação ela vai existir em todas as disciplinas, tá? Logo após as questões. Então, agora é hora de você refletir sobre o que aprendeu ao longo do ano. Obviamente, né? Nós sabemos que o aprendizado, infelizmente, ele foi mínimo, se é que houve. Infelizmente, nesse estranho ano de 2020. Leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. Óbvio, tá? Você vai ler essas afirmativas, essas 4 afirmativas, por exemplo, né? Compreendi as relações de poder entre as oligarquias nos primeiros anos da República Brasileira. Se você compreendeu, sim, marque sim. Em parte, alguma coisa, ok. Se você não compreendeu nada, marque não, tá? Então é responder a respeito de cada uma dessas afirmativas aqui. Então é isso, pessoal, né? Esse vídeo, mais uma vez, aí tem o intuito aí de nortear, né, nessas atividades.
Eu espero que ajude. Caso tenham alguma dúvida, fiquem sempre à vontade para fazer o questionamento dentro dos grupos. Pode também perguntar no meu WhatsApp privado, sem problema algum, né? Lembrando aí que vocês têm até o dia 14 de janeiro para responder a essas questões e enviá-las, tudo bem? E é isso. Aquele abraço.